Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Dr. Wesley, eu faço parte da equipe da Osteopatia São Paulo e hoje a gente vai conversar um pouquinho, como é o mês das crianças, sobre pediatria. E aí nós vamos falar alguns sinais, sintomas e algumas patologias relacionadas à pediatria, que na base da visão da nova medicina germânica. Então, para o vídeo de hoje, eu vou estar convidando aí de novo, né, um grande amigo meu, professor, né, o Dr. Alan Borges, que ele é osteopata e uma das referências aí na área da pediatria e na questão da quando a gente vai falar das cinco leis biológicas. Então, o Dr. Alan ele vai comentar um pouquinho aqui com a gente sobre as questões de rinite, sinusite, bronquite, como que as crianças hoje em dia elas pegam muitas doenças, né? Alguns sinais e sintomas muito importantes. E o Dr. Alan ele vai comentar aí com a gente para a gente poder compartilhar isso aí com os nossos amigos de trabalho, os nossos pacientes. Deixa eu já convidar o Dr. Alan aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se ele entra aqui para falar um pouquinho com a gente. Vamos aguardar aqui o Alan. E aí, Alan, tudo Opa, bem? Deixa eu boa ajeitar a noite, tudo câmera bem? aqui. Boa noite. Então, pessoal, para quem não conhece, esse é o Dr. Alan Borges. Ele é uma referência não só como osteopata, mas quando a gente está falando das 5 leis biológicas. Hoje a gente vai comentar um pouquinho na área da pediatria. Como eu falei, como é o mês das crianças, né? Então nada mais justo do que a gente dar esse presente aí para as crianças, para os pais e até para os terapeutas amigos nossos, né? Que atendem aí com as 5 leis biológicas do Dr. Hammer. Então, Alan, boa noite, seja bem-vindo e fique à vontade para se apresentar aí para o pessoal. Boa noite, Wesley. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? Hoje a gente vai falar de um tema bem legal e, sem dúvida nenhuma, talvez a coisa mais importante, né? Que são as crianças, né? Acho que é a fase mais importante em vários aspectos e a gente compreender um pouco, né, da formação do que amanhã vai se tornar o adulto, né? Eu acho Uhum. que é importante que as pessoas possam, de alguma forma, enxergar de uma outra ótica, seguindo aí a visão da nova medicina germânica, né? Como a gente enxerga a origem dos comportamentos, né? Então, boa Bacana. noite, obrigado mais uma vez. Então vamos lá, Alan. Queria que você comentasse aí pra gente dos primeiros anos de vida, o que, que pode estar acontecendo, como que a gente observa isso nas 5 leis biológicas, né? Tanto para os. Agora mais falando para os pais, né? Olha, algumas dicas aí de como eles podem levar esses primeiros anos de vida, que muitas das vezes é meio conturbado, né? De uma forma, não posso falar menos complicada, mas mais leve, assim. Mais leve, é. O que é importante, né, Wesley? Eu acho que a gente explicar como que vai sendo construído, né, essas respostas biológicas, o que são essas respostas, a origem do comportamento, né, enfim. Por quê? Porque muitas vezes a gente imagina que as situações conflituais, os problemas da vida surgem na fase adulta, né? Então, é interessante, muitas vezes eu vejo, até esses dias, uma aluna colocou no grupo nosso lá do curso, dos alunos, né? Como pode uma criança ter uma doença, ter um sofrimento, enfim, né? Porque parece que a criança não tem vida. Então, lógico, a partir do momento que há concepção, né, de acordo com a visão biológica, lógico, existem outras teorias que dizem coisas muito antes disso, mas na visão biológica, segundo, né, a nova medicina germânica, para que possa acontecer a origem de algo, existe um tripé, né, que constitui isso daí, que é a Uhum. psique, que é o sentir, o cérebro e o corpo. Então, as coisas só podem surgir a partir disso. Então, não tem como eu herdar algo se eu não tenho a estruturação, né? Então, a gente, dentro desse conceito, acredita que
as manifestações surgem a partir das primeiras experiências, né? Mas no momento em que a vida, no momento em que se constitui os tecidos, que é o que a gente estuda muito no conceito da nova medicina germânica, é o desenvolvimento embriológico, né? Então, dentro da embriologia, nós vamos ter, a cada semana, mês da gestação, o desenvolvimento de partes do corpo, que é onde mamãe vai lá, faz ultrassom, e aí, né, o profissional vai dizendo, olha, essa é a coluna, esse é o fígado, esse é o estômago, e aí as coisas vão surgindo, né? As partes do corpo vão surgindo. E no momento em que aquela célula se desenvolve, ela recebe estímulos e comandos. E toda célula, ela tem a sua capacidade de sentir. Então, isso é que é muito legal. Então, nós, a partir do momento que nós vamos, né, estruturando essa relação entre a psique e o corpo, basta irem acontecendo eventos que o bebê, já dentro da barriga da mãe, consegue perceber absolutamente tudo, né? Principalmente o que nós chamamos de mecanismos de sobrevivência, porque dentro da visão biológica, né, nós temos mecanismos reais de sobrevivência, que é o que nos deixa de uma forma 100% semelhante ao animal, a qualquer tipo de ser vivo, desde que haja vida, né? Então, isso é o que nós chamaríamos de resposta mais primitiva. Então, é totalmente ligado à necessidade real de sobrevivência. E depois nós vamos desenvolvendo ao longo da vida o que nós chamamos de respostas psicobiológicas. E as respostas psicobiológicas, elas são exclusivas do humano, porque o humano, ele tem uma capacidade, que é a capacidade de pensar, e isso é feito por um compartimento chamado mental. Então, a partir do momento que nós temos essa capacidade de pensar, nós começamos a construir as nossas sensações. Então, tudo isso daí faz parte desse ambiente já intrauterino, no momento em que ocorre a concepção. Então, muitas vezes as pessoas acham que discutir enquanto está grávida não muda nada, porque é um bebê, está lá dentro da barriga, não percebe absolutamente nada, né? Mas a criança, ela, a partir do momento que ela já tem uma capacidade visual, ela já vai perceber, ela já consegue ouvir sons, ela já consegue reconhecer estímulos que podem colocar ela em situação de alerta. E é sempre muito importante, porque uma das coisas que mais desperta a sensação de perigo para as crianças é o barulho. O barulho na natureza é um dos primeiros... os primeiros sinais que o animal interpreta como sensação de perigo, né? Então, tudo isso vai estar já despertando na criança respostas inicialmente muito mais biológicas e depois psicobiológicas. Então, hoje, muitas filosofias dizem a respeito dos primeiros 3 anos de vida. E isso, sem dúvida nenhuma, é a parte mais importante. Então, eu muitas vezes digo assim, né? Não adianta você querer consertar aos 15 anos de idade, aos 50 anos de idade. O que nós vamos colher aos 15 anos de idade é o que foi plantado, cuidado, cultivado até os 3 anos de idade, tá? Talvez esse tenha que ser o momento mais rico, né? Mais importante na vida de uma pessoa. Tá? Por que isso, Wesley? Por que né, isso é importante? Porque é quando nós estamos vivendo as nossas primeiras experiências. Então, eu gosto de citar que nós somos constituídos como um computador. Então, imagine assim, uma máquina que não tem absolutamente programa nenhum. Né? Isso, no conceito da germânica, nós chamamos de arquivo. Né? Então, imagine um computador que não tem nada, é como a nossa vida, não tem nada. E aí você vai e instala o primeiro programa naquela máquina, naquele computador, e a partir disso ele tem, né, um mecanismo que, se for acionado, vai desencadear alguma resposta. E assim somos nós. Então, as nossas primeiras experiências é as que vão construir os nossos arquivos. Então, um arquivo, ele vai ser construído a partir de uma experiência. Então, uma experiência, ela vai gerar uma sensação, que é esse sentir,
né? Que muitas vezes as pessoas levam sempre para o lado emocional, o que não é uma verdade. Sentir fome é um sentir biológico, assim como sentir raiva também é um sentir biológico. Uma criança que está tendo que buscar uma imagem é um sentir biológico, ele está tendo que capturar uma imagem, enfim. Então, são todas as sensações, nós não precisamos levar sempre para um contexto muito emocional, tá? Uhum. Então, a partir do momento que essa criança, esse bebê, lá na vida intrauterina, na vida uterina, ele já tem que capturar o alimento, que vem Sim. através do cordão umbilical, mas ele vai ter que buscar isso, ele respira, ele já tem todas as funções constituídas e ele sente. Se você tocar a barriga, ele pode se movimentar. Por exemplo, uma mãe que consome açúcar na gestação, uma criança muitas vezes que está mais calminha, ela fica agitada. Isso tem vídeos já mostrando isso daí. Muitas vezes a mãe vai fazer ultrassom e a criança não se mexe, o médico diz, olha, come açúcar, alguma coisa para ficar mais fácil poder enxergar. Então, veja, é uma sensação, ela já está conseguindo perceber, né, o estímulo da droga que ela está recebendo naquele momento, né? Então, tudo isso são arquivos que vão sendo construídos. Então, o primeiro arquivo, vamos imaginar assim, uma pessoa não vai sentir a primeira raiva com 30 anos de vida. Ela vai sentir talvez com 30 dias de vida, né? Com certeza. Ela não vai sentir a primeira fome com 10 anos. Ela vai sentir, muitas vezes, já na vida intrauterina. Então, ela já começa a construir esses arquivos. Então, quando eu digo que nós somos adultos, ou achamos que somos adultos, porém, estamos sempre buscando, para uma atitude adulta, uma memória infantil. Então, nós somos adultos reproduzindo comportamentos infantis. A diferença do adulto para a criança é que a criança tende a viver as coisas de maneira mais real, porque ela não tem muito a sensação de certo, errado, bom, ruim. Isso só vai sendo construído conforme o compartimento mental vai sendo desenvolvido. Então, o compartimento mental é aquele que eu olho e eu justifico algo. Então, são regras, são normas. Uma criança, não adianta você falar para ela, isso é certo, isso é errado. Ela não tem essa noção de certo e errado. Ah, isso é bom, isso é ruim. Ela não tem isso daí. Então, muitas vezes a gente acaba usando exemplos e não tem sentido nenhum para aquela criança, né? Então, Verdade. ela não é atraída pelo bom, pelo ruim, pelo certo e errado. Ela ainda não tem padrão de crenças, ok? Então, ela vive muito mais por experiências, sensações. Então, quando ela começa a sentir raiva, medo, solidão, angústia, incapacidade. Então, imagine, uma criança que começa a andar, ela tenta andar e cai, ali já desperta uma sensação de incapacidade. Eu me senti incapaz de andar. Uma criança que a mãe vai trocar a fralda, ou o pai, e ela tenta levar a perninha, e alguém segura a perna dela, ela já se sentiu incapaz de se mover. Então, a diferença dela para um presidiário que está com algema e não pode se mover, não há diferença nenhuma. É simplesmente o contexto que é diferente. Mas a sensação é a mesma. Se amanhã, lá no futuro, você vai viver uma relação que te impede de você ser você mesmo e você se sente prisioneiro, só mudou o contexto, mas a sensação é a mesma. Então, por isso que é muito importante nesses primeiros anos de vida a gente tentar construir ou permitir com que a criança possa criar as próprias sensações, as próprias experiências, porque ela está construindo arquivos. Então, nós vamos construir arquivos de duas formas: por experiências vividas por nós ou em decorrência do que a gente recebe. Nós estamos a todo momento recebendo informações. Então, por exemplo, se uma criança ela escuta um barulho, ela não sabe ter o discernimento de que barulho é esse. Então, para ela, um rojão comemorando um final de ano, por exemplo, que é um momento festivo, ou um tiro, para ela, simplesmente é barulho. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque um cachorro, por exemplo, no final de ano que o rojão está estourando, ele corre para baixo da cama, ele fica desesperado. E por que isso? Porque ele não sabe o que é rojão,
ele não sabe que aquilo é passagem de ano, que um novo ano vem. Ele não tem essa noção. Simplesmente é Perfeito. barulho, barulho é perigo, desperta a psique, desperta o cérebro, desperta uma resposta física, ou eu corro, ou eu luto, eu fujo, e assim começa a despertar tudo isso, né? E Então, aí é pode até falar. interessante quando você falou que, assim, quando a criança cai e ela tem essa sensação, e também vem aquela questão do estímulo, né? Os pais, por exemplo, ah, não, ele caiu, deixa aí, não deixa ele fazer de novo, não. E tem o outro que vai falar, não, agora você vai. Vamos mais uma vez? Sim, Vamos mais uma vez? Vamos mais uma sim, vez? Então imagina, um pai que dá muito estímulo para uma vida adulta, alguém que fala para ele, olha, você vai lá que você vai conseguir. Nó, ele isso. desperta e fica, né, ligado. Uhum, Agora um que fala assim, ó, eu se fosse você, cara, eu saía dessa porque isso aí não é para você não. Aí a sim. pessoa cada vez vai mais baixa. Então isso é muito legal, pegando da criança e reproduzindo para a vida adulta, e como você falou, é a mesma coisa, só É a mesma muda o coisa. significado. E dentro de tudo isso, o que eu acho que é sempre muito importante quando a gente fala dessa questão, como nós adultos já temos os parâmetros de certo e errado, bom e ruim, já temos as nossas frustrações, nós temos que tomar muito cuidado ao não passar essas frustrações ou essas experiências para que a criança possa construir os arquivos a partir da sensação real dela. Por exemplo, uma criança cai. Se eu tenho a percepção de que cair é bom, eu vou lá e falo, isso mesmo, cai, levanta, que é assim a vida. Se eu tenho a percepção que cair é ruim, eu automaticamente corro para tentar ajudar aquela criança a se levantar. Só que imagine que nas duas situações, nenhuma das duas é boa para a criança. Por quê? Porque nas duas condições, ambos colocaram a perspectiva deles. É Sim, diferente da criança cair e eu olhar para ela e perceber qual é a necessidade dela. Se ela caiu, sentiu dor, chorou ou machucou, não compete a mim. Até ontem eu falava isso na aula, que um aluno falou assim, ah, mas foi só um machucadinho. O que é machucadinho e o que é machucadão? Então, a gente tem o hábito como adulto de mensurar as coisas, de quantificar as coisas. Para uma criança, um dito raladinho pode ter sido a experiência mais traumática que ela teve na vida dela até aquele momento. Então, para ela, é importante. Então, ao invés de eu colocar, olha, isso é só um machucadinho, se a criança está doendo e ela está manifestando isso, eu me coloco em uma posição de reconhecer a dor dela, reconhecer que aquilo é importante para ela. E aí eu me coloco na posição de ajuda se for necessário. Do tipo, olha, papai está aqui com você. Ponto. E a partir disso, se ela sente a necessidade, ela procura ajuda. Se ela não sente, ela segue o caminho dela. Agora, a criança cai, não está nem doendo. A gente faz assim, ela começa a chorar. Entendeu? Então, é isso que a gente muitas vezes tem que tomar cuidado. Por exemplo, a gente fala, esse exemplo a gente cita sempre no curso. Tá frio lá fora. E aí a mãe pega e fala assim, filho, põe blusa, porque tá frio lá fora, até aí tava legal. Só que ela fala, aí você vai ficar doente. Ou seja, qual a condição, quem disse que frio gera doença? Da onde que foi tirado isso? Né? Então, a partir desse momento, cria-se um arquivo. Qual que é uhum, o arquivo? Frio é perigoso e gera doença. Aí o seu filho amanhã, cada vez que esfria, ele tem quadro de bronquite, por exemplo. Aí você vai lá e dá um corticoide, daqui a pouco é antibiótico, e começa a não entender o porquê que o frio para o seu filho gera bronquite e para o filho do vizinho não gera nada. Então, tudo isso são arquivos e informações que vão sendo construídas. Então, esse primeiro momento, esses primeiros anos, aí os 3 primeiros anos, é sempre muito importante isso. Então, a gente não ficar usando o termo certo, errado. Olha, não adianta você ficar falando, lógico, você vai tentar proteger, né? Você vê seu filho lá na escada, ele pode cair, ter um traumatismo craniano e morrer. Então, eu vou deixar ele viver essa experiência? A gente tem que achar
esse meio termo, porque ele também não sabe que ele vai cair, vai bater a cabeça e pode morrer. Só que o que é legal com criança? Se eu não quero que ele suba na escada, se eu não quero que ele coloque o dedo na tomada, eu tenho que criar um ambiente mais atraente para ele poder fazer o que eu quero. E não dizer para ele assim, não coloque o dedo na tomada. Isso acaba sendo em vão, porque ele não vai. Aí ele vai, coloca o dedo na tomada e toma um choque. Pronto. Amanhã ele não vai lá, a não ser que ele sinta que aquela experiência foi boa. Aí ele vai lá e coloca o dedo na tomada de novo. Mas se ele sentiu que aquela experiência não foi boa, automaticamente agora ele cria o arquivo. E ele não vai mais ali. Então, o fato de eu falar vai ou não vai, não gera essa mudança. Então, por exemplo, se, sei lá, meu filho gosta de banana e ele está chegando perto da tomada e eu não quero que ele vá, eu pego a banana. Aí ele vem na banana. Então, eu acabei de construir ou mostrar um modelo que é mais interessante para ele do que colocar o dedo na tomada. Então, tudo isso são experiências. E é isso que a gente, às vezes, acaba privando a criança. Eu falo sempre para os pais o quê? Nós precisamos acreditar no potencial da criança, na capacidade que ela tem de poder construir as sensações. Então, ela tem que ter experiências. Sem experiência não se constrói nada. Então, só falando, dando conselho, não adianta. Isso não funciona com ninguém, nem com adulto, muito menos com criança. Né? Se conselho funcionasse, a gente não fazia tanta coisa na vida. Só que são essas experiências que vão construindo arquivos, percepções, sensações e vão despertando respostas lá na frente. E cada fase da criança é muito importante. Então, num primeiro momento, ela está desenvolvendo mecanismos de sobrevivência pura. Depois, ela começa a desenvolver as percepções dela. Então, ela começa a tentar encontrar o lugar dela, ela vai encontrar a posição, ela vai... Todos são muito iguais. Eu brinco assim, às vezes a gente tem aqui casais com os filhos muito próximos, um tem 2 meses de diferença, outro tem 4, 5. A gente até brinca que vai chegar a fase que o seu filho vai estar fazendo exatamente a mesma coisa. A diferença é a intensidade, é a posição de um pai ou de uma mãe, é isso que vai mudar, mas é necessário para eles. Tem momento que ele vai te confrontar, porque ele vai tentar buscar o seu lugar, ele vai tentar ver se é a sensação de dominante e dominado. Os animais fazem isso, né? Todo animal faz isso. O leãozinho vai chegar uma hora que ele vai tentar lutar com o leão. Para quê? Para conquistar a fêmea ou para tomar o território do leão. Então, em algum momento, isso vai acontecer. Faz parte de todo o processo, né? E com os nossos filhos não é diferente. Eles vão ter que passar por tudo isso. Agora, a minha posição, como pai e como mãe, é o que vai determinar ou não uma situação traumática, mais ou menos traumática, e que ele possa desenvolver as próprias experiências. E eu acho que esse é o ponto fundamental. Por quê? Se ele constrói arquivos mais sólidos, quando ele for um adulto, ele vai buscar esse arquivo. Então, se ele desenvolver um arquivo de muito medo, lá na frente, ele vai ser medroso. Automaticamente ele vai ser assim. Se ele desenvolver um comportamento muito agressivo, lá na fase adulta, ele vai ser um adulto agressivo. Se ele desenvolver um comportamento de submissão, lá na fase adulta, ele vai ser submisso. E assim, naturalmente. Então, não tem como. Eu falo assim, uma depressão de um adolescente, ali é só o gatilho. A origem da depressão está de 0 a 3 anos de idade. Uma criança, um adolescente que se suicida, ele não se suicidou matando o adolescente de 15 anos de idade. Ele matou a criança, que não suportava viver naquele corpo de adolescente. Então, é pesado muitas vezes a gente ouvir isso, mas a gente tem que lidar com isso. Então, hoje eu falo assim, nós vivemos... A gente trabalha com doença o tempo todo, né? E nós vivemos cada dia mais uma humanidade doente. Tá? Isso é fato. E com doenças cada vez mais severas. Né? Não é de gripe que nós estamos falando, não. Né? Nós estamos falando de crianças com 4, 5 anos de idade, fazendo psicoterapia, tomando antidepressivo, tomando ansiolítico, falando em se matar, falando em matar o outro. E, enfim, nós estamos falando de situações que nós, dessa nossa geração, não havíamos vivenciado até então.
Nós estamos falando de crianças hoje, nós estamos falando só de psíquico, né? Mas pega, por exemplo, vamos falar do câncer infantil. O câncer Uhum. infantil hoje, ele aumentou em 80%. É muito alto, estatisticamente. O câncer de 0 a 6 anos de idade, ele teve um aumento nos últimos anos em 80%. Nós temos crianças com obesidade, nós temos, enfim, uma série de coisas que tudo isso é estudado na nova medicina germânica, os transtornos de comportamento e as manifestações físicas, né, orgânicas. Então Uhum. você imagina que, por que isso acontece? Eu não sou defensor de bandeira nenhuma, nem estou criticando absolutamente nada. Eu acho que as famílias elas se modernizaram, o mundo modernizou, nós temos um novo modelo de família, porém os papéis se inverteram demais. E quando a gente olha, o que a gente precisa olhar? Eu até falava hoje isso para uma paciente minha. 95% da nossa vida nos iguala ao animal. 5% da nossa vida é o que nos diferencia dos animais. E o que nos diferencia dos animais é uma única coisa: a capacidade que nós temos de pensar. E aí você pode usar isso a seu favor ou contra você, a favor da humanidade ou contra a humanidade. Depende como você vai olhar as coisas, tá? Mas o desenvolvimento psíquico, apesar da psicologia tentar interpretar muito isso, quando nós olhamos a biologia, o desenvolvimento psíquico ele é animal, ele não é humano. Então, o que eu quero dizer com isso? Depressão não é psicológica. Depressão é biológica, porque uma cadela tem depressão. Ansiedade não é psicológica. Ansiedade é biológica. Animal fica ansioso. Animal tem diabetes. Se ansiedade, diabetes é fruto da ansiedade. Elas andam juntas. Se animal não pudesse, nós não teríamos animal diabético. O Uhum. câncer não é psicológico, não existe câncer psicológico. O câncer é biológico, porque uma vaca tem câncer de mama, uma cadela tem câncer de mama e uma mulher tem câncer de mama. Então não ache que quando a gente fala de relação saúde e doença, nós somos diferentes dos animais. Não. A única doença que nós temos que o animal não tem é a doença mental. A capacidade que nós temos de pensar, que nos faz se conectar com o futuro e com o passado e deixar de viver o presente através de um pensamento. Ponto. O que faz com que nós nos tornemos seres mais complexos, mais doentes e com menos capacidade de se curar. Olha que loucura, né? Porque o animal, se eu tiro ele daqui e coloco ele aqui, ele pode se curar. E ele não fica assim, mas lá era muito melhor, lá não sei o quê. Não, ele não tem. Ele aprende a viver, se adaptar com o que ele tem agora. Então, os animais, eles vivem o agora. Por isso, eles tendem a ter menos chance de adoecer pelo passado e menos chance de adoecer pelo futuro. Eles têm a chance de adoecer no agora. Bom, né? E nós não. E hoje as crianças, por terem muito estímulo mental, eles acabam cada vez mais cedo se conectando ao passado e ao futuro e deixando de viver as relações do presente. Por isso também se tornam crianças cada vez mais doentes. Então, isso é o que nos diferencia dos animais. Mas quando nós falamos de doença, nós nos igualamos 100%. Tá? E aí, Isso é quando a gente importante fala, saber. né? E quando a gente fala de construção de comportamentos, nós também estamos falando de atitudes animais. Então, o animal também, muitas vezes, ele pune, o animal, muitas vezes, ele chama a atenção do jeito dele, enfim, e nós também. Então, nós temos que lidar. Quando eu falo de mental, eu falo da nossa parte psicológica. E quando eu falo do animal, eu falo do biológico. Então, criar filho, ele é a somatória das duas coisas. E nós também somos a somatória dessas duas coisas. A nossa parte psicológica e a nossa parte biológica. Então, nós muitas vezes vamos ter que agir de acordo com a nossa ação biológica e às vezes agir com a ação psicológica. Não é uma nem outra, são sempre as duas coisas tentando construir um melhor modelo. Um dia eu vi estava assistindo uma live e era sobre criança e a pessoa falou uma coisa que é muito importante. Devia existir cursos para ser pai e mãe. Só que, na verdade, como ser pai e mãe basta o macho fecundar a fêmea e aí tá tudo certo,
nós começamos a achar que basta criar, né? E não é assim. Até mesmo porque isso é muito importante. Porque quantos pais dizem assim? Você já deve ter ouvido isso e eu escuto com muita frequência. Ah, eu tenho 3 filhos, criei todos igual, mas eles são tudo diferente. E eu falo, é exatamente esse o erro. Se você tem 3 filhos, você não poderia ter criado os 3 igual, porque eles são diferentes. Então, justamente é esse o equívoco. O equívoco é justamente você achar que porque saiu da sua barriga, tem talvez a mesma carga genética, eles são iguais. Uhum. Então, o que vale para o José não vale para o Mané. Então, se eu tenho 2 filhos, e eu tenho 2 filhos, hoje eu posso falar não só pela teoria, mas pela experiência, o jeito que eu falo com um, eu não posso falar com o outro. Porque eles são crianças diferentes, que têm percepções diferentes. Um age na razão, o outro age na emoção, um se cobra de mais, o outro se cobra de menos, um é uma criança mais adaptada, o outro é uma criança mais livre. Não pode. Um é competitivo, o outro não é. Isso é deles, né? Se um nasceu e ele é do signo de Áries e o outro é de Câncer, o outro é de Sagitário, eles são diferentes. Então, justamente, quando a gente reconhece e olha o indivíduo com individualidade, nós damos para cada um, primeiro, o que nós podemos. E segundo, o que eles querem. Então, esse é o ponto. Eu dar o que você precisa e eu dar o que eu posso. Olha que loucura, né? Porque é o que eu falo para todo pai e toda mãe. E eu gosto muito de compartilhar isso daí. Eu tenho a certeza que eu sou o melhor pai que eu posso. Mas também tenho que ter a certeza que eu não sou o pai que o meu filho 100% deseja. Então, por quê? Porque muitas vezes o que eu faço está baseado nos meus arquivos, nas minhas crenças, nas minhas limitações. E não necessariamente eu respeito muitas vezes o que é necessário para ele. Então, eu sei disso, eu preciso reconhecer, porque senão lá na frente, ouvir do seu filho críticas dói demais. Por quê? Porque você se colocou em uma posição de que você era perfeito, mas você é perfeito como pai, mas como pessoa, mas eu não sei se você é perfeito na percepção dele. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, Sim. tudo isso, quando a gente compreende, faz com que as coisas possam se tornar mais leves. E isso é importante como pai e como mãe, a gente entender isso daí. Então, por isso que quanto mais a gente se trabalha, se conhece, conhece os nossos limites e conhece o outro, aí sim eu começo a respeitar essa individualidade. E eu consigo reconhecer as minhas limitações e reconhecer um pouco mais das suas necessidades. E aí eu posso ser um pai diferente para cada filho. E isso pode fazer com que cada um deles se tornem adultos mais leves. Por que muitos irmãos não têm afinidade? Entende? Por que muitas Uhum. famílias não conseguem conviver? Eu ontem escutei isso de um paciente meu. Ele é meu irmão, mas não é meu amigo. E por que muitas vezes um age com o pai de um jeito e o outro de outro jeito, se eles foram criados iguais? Justamente porque não soube resgatar ou despertar o que cada um tinha de melhor, o que cada um tinha para oferecer. E eu acho que tudo isso, dentro desse contexto das leis biológicas, da nova medicina germânica, esse aprofundamento que a gente faz, nos faz compreender um pouco mais essa individualidade, por que os comportamentos surgem, por que as doenças surgem, e aí se eu mudo a minha atitude, eu posso mudar lá na frente a resposta, e assim sucessivamente. Porém, como pai e como mãe, a gente tem que olhar sempre para nós mesmos. E como adultos, continuamos olhando para nós. E aí exercitamos esse olhar, né? Tem que Pode, fazer desse jeito, pode né? Porque falar. senão Ah, fica muito complicado. A gente não consegue se entender. Porque primeiro, né, a gente tem que se entender para depois poder entender a outra pessoa, né? Porque senão você exato. está querendo ver, ah, não, o cara tem. Esse paciente tem uma doença, ou ele está sofrendo com aquilo, e eu não consigo entender aquilo dele. E por isso que a individualidade, ela é muito importante, né? Até
é bacana da medicina germânica porque isso bate muito, né, com os conceitos da osteopatia de individualidade, tratar o paciente como um todo, saber que ele tem uma história e aquele outro paciente tem outra história, porém os dois têm o mesmo sintoma, né? Então isso é É isso aí. muito bacana. E Por que Alan, que para os profissionais que trabalham com osteopatia, os alunos e quem está estudando nova medicina germânica, eles ficam desesperados? Porque eles querem uma fórmula mágica, eles querem protocolo. Porque a gente da área da saúde, nós somos treinados a ser protocolados, né? Então, se tem uma pneumonia, trata assim. Se tem uma artrose, trata assim. Se é uma tendinite, trata assim, né? Na primeira semana faz isso, na segunda semana faz isso, na terceira semana faz isso. Então, a gente sai com essa ideia. E quando a gente se depara com filosofias que nos fazem pensar, aí se torna uma grande dificuldade. Por quê? Porque eu tenho 10 pacientes com dor lombar e todos eles recebem estímulos diferentes, né? Então, e é isso que é o sensacional do negócio, porque é isso que é o bacana. Depois que a pessoa entende, você vai ver que, apesar dos sintomas ser igual, as histórias elas são diferentes. Os mecanismos que o corpo encontrou para lidar com os processos são diferentes. É por isso que a gente não gosta do termo genético. Eu, particularmente, não gosto disso aí. Se eu pego duas plantas geneticamente iguais, eu planto uma aqui em Londrina e você planta uma em São Paulo, elas vão ser diferentes. Por quê? O clima de São Paulo é diferente, a poluição aí não está igual aqui, se o sol daí vem do sul e daqui vem do norte, é diferente, enfim. Então, o meio ambiente, ele é muito mais determinante do que a carga genética que você traz. Então, não acredite que a sua doença é fruto disso, tá? Doença que tem interferência genética é síndrome de Down, doenças que de alguma forma modificaram alguma coisa que trouxe uma característica. Agora, dizer que comportamento é genético, não. Ah, eu sou agressivo porque meu pai também era agressivo. Isso é genético. Não. Isso é a construção de um comportamento, tá? Ah, eu tenho depressão, mas minha mãe era deprimida, minha avó era deprimida, todas as mulheres da família são deprimidas. Isso é genético. Genético. Depressão não é genético, né? A Bia colocou aí epigenética, é o que a gente gosta, é justamente isso. tá Epigenética seguindo o diz que, mesmo padrão, né? né, Alan? Que a epigenética, ela diz que o gene é moldado de acordo com as sensações. Que isso que muda o comportamento de uma célula, e não o fato de você ter o gene X ou Y, enfim, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas se apoiam nessa teoria para se pôr em uma posição de vítima. Então, se duas plantas que são geneticamente iguais, elas assumem comportamento distintos por estarem vivendo em ambientes diferentes, você imagina nós, seres humanos, o quanto nós pegamos das experiências que nós temos ao longo da vida, né? Então, é por isso que esses primeiros anos de vida, quando a gente dá essa credibilidade para a criança, a gente tende a ter crianças mais livres. Por quê? Porque elas não vão receber toda essa carga nossa. Então, vamos supor, uma mãe medrosa, a criança tenta fazer algo, ela já fala, cuidado, isso é perigoso. Então, ela tirou da criança a possibilidade de sentir que aquilo para ela poderia não ser perigoso. E aí, então, essa criança que toda hora fica vivenciando isso, ela fica se sentindo ameaçada, assustada. Ameaçada, assustada. Ameaçada, assustada. O que, que vai acontecer? Ela vai começar a desenvolver patologias no corpo. Como, por exemplo, ameaça, susto. Ameaça, susto, afeta brônquio. Aí ela começa a ter problema respiratório. Aí uma criança começa a ter bronquite. E ninguém entende de onde vem essa bronquite, né? Esses dias eu recebi uma criança no consultório por causa de bronquite. Aí dificilmente eu fico prestando atenção na criança. Eu vou prestar atenção no pai e na mãe, né? E aí ela fez umas coisas, a mãe já... Aí daqui a pouco a mãe de novo. Aí eu comecei a conversar com a mãe sobre medo. A hora que eu percebi, eu estava trabalhando com a mãe. Aí ela percebeu que eu estava trabalhando com ela. Aí ela me perguntou, você acha que os medos da minha filha estão ligados a isso? Né? Tá ligado a isso? Eu falei, lógico. Ela não é criada por você? Né? Então, automaticamente, a todo momento, fico despertando nela essa sensação. Então, filho de peixe, peixinho é. Só que ele pode se tornar outra coisa, desde que você consiga deixar ele livre
para adquirir as suas experiências. Se eu chego para meu filho e falo, isso está errado, e ele tenta argumentar, e eu digo está errado, eu gero nele uma sensação de contrariedade. Contrariedade desperta um comportamento agressivo. Automaticamente agora nós estamos diante de um comportamento animal. Agressividade, veja só. Por quê? Porque eu disse que estava errado. É diferente de ele fazer algo e eu perguntar para ele assim, veja como é um pequeno detalhe, por isso que é um exercício, por isso que eu disse que para ser pai e mãe precisa ter treino, né? Se eu perguntasse para ele, filho, o que você sentiu ao ter feito isso? Aquilo que na minha percepção poderia ter sido errado, ele pode dizer, papai, eu fiquei super feliz, porque eu consegui. Veja, e eu iria dizer, isso está errado. Né? Então, é importante a gente tentar achar esse equilíbrio entre deixar a criança manifestar e a gente. A mesma coisa, por exemplo, a criança pinta algo. Aí eu pego e falo assim, nossa, filho, que lindo! Calma. Eu devo perguntar a ele, filho, o que você sentiu ao pintar isso daí? Você está entendendo mais ou menos o que? Sim. Por quê? Porque agora eu deixo ele despertar a sensação. Porque ele pode ter pintado e falado assim, papai, eu não gostei, tá feio. E aí eu vou dizer, filho, por que que você está percebendo assim? Então eu vou construindo pessoas capazes de raciocinar, de criar arquivos, padrões, analisar, olhar para o processo e tudo isso vai dando essa leveza que a gente prega tanto dentro desse conceito, não só da nova medicina hegemônica, mas de conceitos que têm um olhar um pouco mais amplo, né? Dentro de tudo isso. E é legal você falando do meio ambiente, que assim, eu tenho um vídeo que mostra 2 grupos de crianças, eles colocaram arroz no pote. E em 2 salas diferentes, só que um grupo só falava coisa boa pro arroz. E a outro grupo só falava coisa ruim pro arroz. Esperaram 30 dias. Depois de 30 dias, um arroz estava intacto, que era o que recebia informações boas. E o que recebeu informações ruins, ele estava todo podre. Para ver Sim. como que, você falando da planta, né? A mesma coisa, só que em ambientes diferentes, estímulos diferentes, você vai ter coisas diferentes. Não tem jeito. E esse arroz, ele pode ter vindo do mesmo saco, ele pode ter vindo do mesmo pé, não é verdade? Então, assim, o que eu quero, o que eu gosto de falar isso? Que é, basicamente, o que a física quântica estuda muito, né? Nós somos energia, nós somos vibração. O que é matéria? Matéria é energia condensada. Então, a energia é um estado aonde? Por isso que um pensamento, um sentimento muda a matéria. E ele é capaz de mudar o seu DNA. Por quê? Porque a informação, ela vem e modifica uma sensação. E essa sensação é capaz de mudar. Então, por quê? Você acha que um arroz sabe o que é amor e o que é ódio? Não, ele não sabe. Por quê? Porque ele não tem o mental, ele não sabe julgar, ele não sabe nada. Porém, quando eu digo amor, a vibração, a composição da palavra gera um tipo de mudança. E quando eu digo ódio, raiva, eu gero uma outra sensação. E quando a gente fala da biologia, é por isso que a gente não pode levar tudo para o mundo emocional. Sim. Porque nós estamos falando de um arroz que não pensa, não tem psicológico, porém ele sente. Então, nós temos isso no nosso corpo. Quando os pais dizem assim, não, a gente briga, mas meu filho não escuta. Eu digo, ok. Só que quando ele acorda, como está o ambiente? Ah, não, eu não estou nem conversando com a minha esposa. Pronto, é melhor que ele escute, então. Pelo menos ele sabe o que está acontecendo. Né? Então, a coisa é muito maior do que as pessoas acham que é. Nós não precisamos falar. As coisas são sentidas. A percepção, ela está muito mais além. Nós temos corpos sutis que estão à distância aí de nós, da nossa parte mais matéria, que se conectam muito antes. Eu digo assim, um abraço, ele é sentido muito antes de você sentir o toque. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, claro. por exemplo, Masaru Emoto, que é um pesquisador, ele fez o estudo, do mesmo jeito que você falou do arroz, da molécula da água. O nosso corpo, grande parte do nosso corpo é composto de água.
E ele viu que vibrações positivas geram cristais de água puro, com a molécula hexagonal. E vibrações negativas distorcem a molécula da água. Ou seja, veja só, o seu corpo é água. Se você está recebendo só informações negativas, grande parte do seu corpo está em distorção. As suas células, que são nutridas por água, estão sofrendo mecanismos de distorção. Então, eu falo muito para os pais assim, entra uma criança no consultório entre o pai e a mãe. Aí eu pergunto, por que vocês trouxeram ele aqui? Quando o pai e a mãe começam a falar, eu já sei. Se eu vou deixar a criança ficar ali, eu vou pedir para ela se retirar. Porque a criança senta, ela só escuta assim, então, eu tô aqui porque ele não presta atenção em nada, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele come demais, porque ele não sei o quê, porque ele não sei o quê. Então, quer dizer, em qual momento você vai falar algo positivo dessa criança? Quantas vezes ela escuta isso durante a vida dela? Que ela é assim, que ela é assado, que ela não sei o quê. Então, isso tudo vai reforçando o processo e vai construindo pessoas que assumem uma posição que é incurável, que é a posição de vítima. Então, eu vou te dar um exemplo. Essa semana, uma mãe me levou uma criança por déficit de atenção. E aí, a escola manda sempre cartinha que ela tem déficit de atenção. Aí eu perguntei para ela o que ela gosta de fazer, ela falou assim, eu gosto de jogar videogame. Eu falei, mas você consegue passar de fase? Eu perguntei, né? Lógico, eu zero o jogo. Eu falei, então, quem tem déficit de atenção não consegue passar de fase, porque não consegue prestar atenção no jogo. Aí ele ficou olhando para mim, a mãe olhou para mim, eu falei, então, a gente tem que tomar cuidado, porque talvez não é que é déficit de atenção, talvez ele está tendo atenção no que é atraente para ele. Será que ele que é o problema? Ou será que o sistema é o problema? Será que o sistema não está sendo atraente? Será que nós não estamos conseguindo seduzir a criança? Então, tudo isso é importante. Se eu tenho uma criança que aprende pelo visual e eu não tenho um modelo visual de aprendizado, ela não vai aprender. Existem crianças que aprendem pelo toque. Ela só aprende se ela for tocada ou se ela tocar. E aí não pode relar? Como é que não pode tocar? Ela não tem experiência sinestésica? Como que ela vai aprender? Então, tudo isso é importante. Isso é individualidade. A gente olhar para o outro e ver o que ele precisa. Então, é todo um sistema, na minha opinião, que tem que ser mudado. E hoje nós vivemos vidas protocoladas. Tudo é protocolo. É protocolo de ensino, é protocolo de tratamento, tentar criar um modelo de criação. É como se crianças tivessem manuais, e nada é assim. As coisas são construídas através do momento. A coisa acontece, né? Então, a gente precisa olhar. Não é dar Ritalina para uma criança. Não é dar Rivotril para uma criança. É a gente olhar e falar, opa, será que eu que não estou conseguindo isso? Mas é muito mais fácil, porque desde criança nós somos treinados a olhar para o outro. E por isso que eu falei da posição de vítima. Porque a posição de vítima, ela arruma culpados. Ela não tem responsabilidade. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Né? Eu não sou responsável por nada. Foi o meu coleguinha que brigou. Foi a cobra que me atacou. Não fui eu que fui lá mexer nela, não. Entende? Então, quando a gente constrói esse modelo de fazer a criança olhar para si, ela vai se tornar um adulto olhando para si. Perfeito. Então, ela não vai culpar o emprego, ela não vai culpar a crise, ela não vai culpar a esposa ou o esposo, ela vai ver que ela constrói a realidade dela, que é outro conceito da física quântica, da epigenética, que são filosofias aí maravilhosas que trazem para a pessoa um olhar maior, uma constelação familiar, que faz você olhar para os pais com perfeição e para você como co-criador do processo e não vítima de tudo isso. Enfim, eu acho que tudo isso é crescimento e nós estamos aqui de passagem e dentro dessa passagem, duas coisas são importantes. A sobrevivência e a evolução. Nós estamos aqui para isso, para sobreviver e evoluir. E aí nós temos a capacidade animal e a capacidade humana, que foi o que nos foi dado, né? E diariamente nós temos que exercitar isso daí. Tem hora que o nosso animal fala muito mais forte, nós somos assim. Tem hora que nós somos
reativos, infelizmente. É assim, não tem jeito. Todas as vezes que o mental não consegue modular, nós somos 100% animais. E se nós somos 100% animais, é porque não deu tempo da gente fazer a escolha. Né? Meu pai está aí na live dando um joinha, meu pai sempre falava assim, respira. Né? Por quê? Porque o respirar é o tempo entre você sair do animal e encontrar o humano. E falar, calma, calma. Porque se eu simplesmente agir, eu sou 100% animal. Pô, Ok? certo? Com certeza. Se eu puder parar, refletir, olhar para mim, eu agora busquei a minha parte humana para dizer para o animal, calma, calma. Enfim, né? Alan, queria que a gente tenha aí uns 10 minutinhos, eu acho, um pouquinho Já, menos. Queria rapaz, eu tô perdido no pra horário, hein? você ver como que tá. Fiz até questão de deixar o reloginho aqui perto, porque senão da última vez que a gente Eu falo fez, demais, né, pegou Wesley? Pode então, falar, eu falo pegou demais. a Minha gente esposa de fala calça isso. curta Para de aqui. falar, ela fala. Pegou a gente de calça curta. Eu queria que você comentasse aí nesses minutinhos finais sobre uma doencinha, né, que a gente vai Uhum. chamar, que incomoda muito, desde a criança até o adulto, que é a rinite e a sinusite. Por que que dá tanto nesses meninos? Tá. São parceiras, né? Eu digo que andam juntas, né? A rinite e a sinusite, Wesley, por isso que acomete muito crianças e elas vão levar para a vida toda. O animal, quando ele chega num ambiente, a gente diz que ele faz assim, né? É o farejar. Então, o que isso representa? Nós nos colocamos em uma posição de farejar o quê? Perigo, sensações de cheiro, né? E aí, os cheiros que são vistos como sentidos como positivos e os cheiros sentidos como negativo, né? Então, a Uhum. gente vai usar isso daqui porque isso é um órgão do sentido, é um órgão sensorial, para poder nos colocar em uma posição ou prever algo, né? Então, imagine o seguinte, pessoas que vivem constantemente com rinite ou sinusite são pessoas que estão sempre se sentindo ameaçadas, são diante de situações de perigo, ou pessoas que estão sempre tendo que identificar algo que está por vir, né? Então, vamos supor, você pode ter vivido um evento importante na sua vida, de um grande perigo, uma grande ameaça, algo que te colocou em alerta, ou as crianças podem viver com muita frequência isso. Por exemplo, pais que gritam muito. Então, a criança escuta um barulho, ela já entra em alerta. Então, é como se ela estivesse farejando aquilo, né? Muitas vezes pode ter um animal que late demais e cada vez que esse cachorro late para a criança, isso desperta um perigo. Por isso que bebê, qualquer coisa que você faz, ele já, entendeu? Por quê? Porque Uhum. o som, como eu disse, né, ele desperta isso. Então, pessoas que frequentemente têm essa sintomatologia é porque elas ficam sempre vivendo isso. E uma das coisas importantes é que nenhuma doença é só física. Junto com o físico, nós sempre estudamos o comportamento. Eles andam juntos, ok? E aí, pessoas que ficam sempre assim, farejando, pressentindo, eles ficam muito conectados ao futuro. Né? Por quê? Porque o animal que se põe assim é porque, vamos supor, um cachorro. Né? Quando eu tinha cachorro. Às vezes meu pai virava lá na esquina, ele já sabia que era meu pai e já ia no portão. Como que ele consegue identificar isso daí? Por quê? Porque ele já colocou em alerta alguma coisa. Pode ser um cheiro, pode ser um barulho, enfim, mas Uhum. algo mostrou para ele que meu pai estava chegando. Enfim, né? Então, esses órgãos do sentido, eles nos conectam com essas sensações. Então, pessoas que ficam muito nisso, elas ficam sempre muito conectadas a essa sensação. Eu digo assim, o sexto sentido, né? Ah, não fui com a cara daquela pessoa. Ah, isso não está me cheirando bem. É uma frase que a gente usa para ilustrar com precisão sinite e sinusite, né? Ah, isso cheira mal. Isso. Então, toda vez que a gente está diante de situações assim, esse órgão ele é impactado. E outra coisa muito interessante que a gente estuda na germânica é que no momento que se sofre um trauma, os órgãos do sentido registram as informações do ambiente que você está. Então, por exemplo, se eu sofro uma situação dessa em um dia frio, ele registra o frio. Então, se em uma outra situação
eu entro em contato com o frio, automaticamente eu já desenvolvo rinite. E aí as pessoas dizem assim, ah, eu tenho rinite alérgica, eu não posso com o frio, né? Eu não posso com o pólen. Vixa, chegou a primavera, para mim é terrível. Então eu brinco com os meus pacientes, eu falo, nossa senhora, a natureza, né, independente se você acredita no Criador ou na evolução, né, foram muito sacanas com a gente, né? Porque você imagina, Deus criou a flor para te dar rinite, né? Então é uma sacanagem isso daí, brinco, né? Deus criou o gato para você ter rinite ao pelo do gato. Pô, que sacanagem, né? Então, assim, na verdade, isso tudo está alojado na cena do DHS. Um exemplo, vou te explicar. Uma criança tem um gato e ela está com o gatinho no colo e, de repente, papai e mamãe começam a discutir. E o gato passa a fazer parte da cena. E gato tem pelo. E ela automaticamente entra em alerta, porque papai e mamãe estão discutindo, e isso representa perigo, porque os protetores e quem ama estão em disputa, não? E aí papai e mamãe discute, ela entra em alerta, fareja o perigo e tá lá o gato. E aí, no outro dia, ela acorda espirrando com quadro de rinite. Vai para a escola, rinite. Chega em casa, a hora que o gatinho vem, ela pega o gatinho e começa a espirrar. Pronto. Leva no médico, ele diz, olha, tem animal? Tem um gato. Então, ela está alérgica ao pelo do gato. Mas até ontem ela não era alérgica ao pelo do gato. Mas desenvolveu. As coisas são assim. Então, automaticamente, aquela criança que tinha uma afinidade com o gato, agora precisa doar o gato, não pode mais conviver com o gato, gerando outro trauma na vida da criança, enfim. E assim vão sendo construídas as nossas sensações e as nossas percepções. Então, nós como profissionais, e que já compreendemos isso daí, já tivemos a oportunidade de entrar nesse mundo, nós já tentamos trabalhar de uma outra forma, que eu acho que, ao invés de ficar tirando cortina, ficar tirando tapete de casa, doando animais, enfim, a gente teria que entender o porquê que na casa do vizinho nada disso acontece. Eu tenho cortina em casa, tenho gato, tenho cachorro, tenho periquito, papagaio e não tenho alergia, então como pode, não? Então é engraçado que isso aconteceu comigo ontem. Teve uma paciente minha que falou assim, ó, eu já fiz exame, eu tenho alergia a tudo quanto é tipo de ácaro que existir, eu tenho alergia a material de limpeza e a pelo de bicho. Eu falei, meu Deus, então ferrou. Né? E vive em São Paulo, numa poluição danada, só tem ácaro dentro da casa da pessoa, e aí a Bia aí falando que era ela mesmo. Então ela vai entendendo, é legal que o paciente ele vai entendendo o que ele tem, e aí ele consegue se libertar disso. Isso é muito, muito legal. Eu dou um exemplo, eu falo assim, o ácaro é aquela viagem para a praia, que papai alugou a casa pela internet, e a criança, 600 quilômetros, a mãe ficava falando pro pai, se a casa não for boa, você vai ver só, porque você não me escuta. A hora que chega na praia, abre a casa, tá aquele mofo só. E a mãe vai falar assim, tá vendo? Eu avisei. Ali pronto, já cria um DHS, 600 quilômetros viajando, nunca mais a pessoa pode entrar em contato com o ácaro que ela começa a espirrar. Né? A gente brinca, mas são cenas assim que constituem situações traumáticas ao longo da vida. Né? E o nosso papel é justamente tentar, como detetives, encontrar isso daí. Lógico, é mais fácil inibir o sintoma do que tentar encontrar a causa, né? Mas nós aqui buscamos outro caminho, né? Talvez é o caminho que nos satisfaz mais, né? Com certeza, até para poder ajudar muita gente, né? Porque se tantas pessoas sofrem assim e vários estilos de vida, né? Então, desde pessoas com 50, 60, 70 anos já viveram várias gerações e é bacana a gente entender cada geração, como que foi, como que essa pessoa agiu, como que ele foi criado, se passou isso de uma pessoa, os comportamentos, né, do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o neto. E isso é legal demais, a gente conseguir entender e ser cada vez mais preciso e cada vez mais individual, porque cada um tem uma história e respeitando ela, né? E tentar criar, né, crianças mais livres, né? Crianças que não tenham dívidas com os pais. Nós não fazemos por eles.
nós fazemos por nós. E isso tem que A ficar muito claro, né? a Que Adriana mandou a aqui, gente Alan, faz para para... você, ó. Minha filha tem 7 anos e está apresentando alergia de pele que o dermatologista não achou motivo. Pronto. Porque faz, porque faz de tudo e não vê resultado. Exato. É isso aí. Então, procure aí um profissional que entenda um pouco mais, né, desse contexto para ter um olhar diferente, né? Eu digo assim, o sintoma, ele sempre está contando alguma história. Vamos ver se a gente consegue encontrar o fio dessa história. Porém, não importa se você tem 80 anos, o início está de 0 a 3. Isso aí não há dúvida, ok? Isso é importante, né? A sua artrite reumatoide começou a dar sintomas aos 50 anos, porém, teve origem de 0 a 3. Então, por isso que pessoas que querem se curar também têm um grande desafio aí de olhar para si, trabalhar, enfim. Né? Eu acho que a, o papel da evolução é trabalhoso, né? Porque exige, Uhum. né? É Exige aquele que negócio, você né? participe, né? A Sim. farmacologia, ela deu para você, a única participação que você tem que ter é de tomar o remédio, porque aí não tem outro jeito. Esses modelos não. Eles disseram que você é criador e que você também tem a fórmula para se curar. Porém, depende de você e do profissional que vai te ajudar a se conectar com essa história que você talvez nem conheça, né? Né, que isso é legal porque a gente mostra uma nova visão sobre um assunto, né? E o paciente, se ele quiser, ele consegue ver na prática e os resultados, eles são fantásticos, né? Sim. Então, E só que duradouros, depende né? duradouros, isso, Duradouros, né? falou Porque tudo. a transformação ela é duradoura, né? Agora eu tomo um remédio para dor, ela acaba agora. Daqui um mês está lá de novo. Daí eu tomo outro, está lá de novo. Aí eu tomo outro, está lá de novo. Uma criança com rinite toma corticoide faz 30 anos. Então é isso, né? Eu diminuo o sintoma, porém não desapareço com ele, né? Isso tudo é importante. Então, pessoal, a gente está para finalizar aqui, ainda não colocou os 2 minutos aí, né, Alan? Mas só para a gente dar um spoilerzinho para as pessoas que hoje, essa semana, esse mês, como é o mês das crianças, né? A gente está fazendo essa live sobre crianças aí falando de rinite, sinusite, bronquite, tudo que acontece do 0 a 3. E queria fazer o convite aí para vocês, né? Já de antemão que daqui 15 dias, né, Alan, a gente vai estar conversando mais uma vez e nós vamos falar para as gestantes, para as mamães, né, que estão aí nesse processo, que é um processo muito bonito, né? Esses 9 meses, os pais, como que o pai precisa estar participando, né, desse processo, como você falou aí, como o bebê, ele já sente como embrião, né? Então Sim? ele tem já essas sensações. E para que os nossos amigos aí, osteopatas, né, que querem fazer a formação com a nova medicina germânica, o Alan também, a gente está para trazer o Alan aqui para São Paulo, né, Alan? A partir Sim? de 2021. A gente ainda vai definir as datas aí para vocês poderem ficar alertas aí e a gente poder crescer como profissional, ajudar os nossos pacientes para cada vez mais a gente tornar uma sociedade menos doente, né, Alan? Sim? Mais saudável, as criancinhas aí Sim. de uma forma mais tranquila. E não só os osteopatas, né? Porque esse conhecimento é aberto para todas as pessoas, né? É um conhecimento para a vida, né? Uns vão aplicar em pacientes e outros vão aplicar na própria vida. Eu digo que todos nós iniciamos aplicando em nós para depois tentar reproduzir, né, na vida de outros. Verdade, a doutora Andressa também, pediatra, está aí assistindo a gente, lá de Mogi, Sim. muito bacana, aí para poder participar aí conosco, né? Ter esse conhecimento que é fantástico, isso mudou demais nos meus atendimentos, né? Na clínica, e a gente consegue ver na prática mesmo a mudança na vida das pessoas, que é sensacional mesmo. Sim. Alan, queria que você, então, deixasse o seu recado aí para a gente poder encerrar essa live de hoje. E já convido todos vocês aí para daqui 15 dias a gente vai falar sobre gestação.
Então, por favor, Alan, fica à vontade. Você tem aí 2 minutos e sempre é muito bem-vindo aí. Muito obrigado, gratidão aí por esse tempo aí que você disponibilizou para poder passar tanto conhecimento e poder ajudar a gente aí e os nossos pacientes a ser mais saudável e ter um mundo menos doente. Bom, eu quero agradecer sempre, né, essa nossa parceria e a oportunidade, né, de falar para as pessoas sobre essa filosofia, né? Eu digo que é uma filosofia de vida. Depois que você é picado, né, você não consegue mais separar esse conceito da sua vida, porque justamente ele é transformador e a gente tá em busca sempre de tudo isso daí. Então, eu acho que é muito importante a gente voltar a ter um olhar para as crianças de um outro jeito, né? A referência de pai e mãe, cada um ocupando o seu papel, ocupando aquilo que compete a cada um, enfim, né? Achando posições. Eu só para fechar, eu acho que 3 coisas são muito importantes. A constelação familiar fala muito disso, que é o respeito pela hierarquia, papai e mamãe, a criança, a Uhum. sensação de criar um ambiente para a criança, para que a criança possa sentir que ela pertença àquilo ali. E a outra condição é o dar e receber. Eu preciso dar e preciso receber. Então são 3 pontos fundamentais, eu acho, para que tudo possa fluir melhor dentro desse ambiente familiar. Então, obrigado mais uma vez por todos que participaram e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos e Wesley, mais uma vez obrigado, viu? Gratidão aí, Alan. Um abraço a todos que nos assistiram aí. A live vai ficar aí no Instagram. E a gente se vê então para falar sobre gestação. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço, até mais. Tchau, tchau.